esporte ligado aqui no canal do Sport News Mundo. Eu sou a Nalu Dias e hoje eu tô aqui para apresentar mais uma edição do Elas em Campo, o boletim semanal sobre futebol feminino aqui do Brasil, produzido por nós, da equipe do Sport News Mundo. E como sempre, eu vou aproveitar esse espaço inicial para convidar você a seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram como Portal ENM. E lá você pode ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo esportivo. Eu aproveito também para convidar você que está me assistindo a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, seu comentário e, claro, compartilhar esse vídeo para a gente poder difundir pelo mundo todo a palavra do futebol feminino. E olha só, a gente sumiu um pouquinho, mas foi por motivos maiores e hoje eu trago aqui um resumão da temporada do futebol feminino aqui no Brasil pra gente poder encerrar esse ano bem e ir se preparando para 2022 que vai vir com tudo. Então eu começo a nossa retrospectiva com o Corinthians e não podia ser diferente, já que nesse ano as brabas foram tri de tudo. Além de conquistar a tríplice coroa, o que é inédito na modalidade. Então, o primeiro título veio lá em setembro contra o Palmeiras pela Série A1 do Brasileirão e disso a gente já falou aqui em outros vídeos. E aí que vem a fita porque foram dois títulos, a Libertadores Feminina e o Paulistão Feminino. A Liberta veio no final de novembro contra o Santa Fé da Colômbia e aí já foi um jogaço porque o Santa Fé já tinha eliminado as outras duas equipes brasileiras da competição, o Avaí Kinderman e a Ferroviária, e parte do elenco do Santa Fé era o elenco do América de Cali em 2020. E foi justamente o América de Cali que eliminou o Corinthians na semi da Liberta em 2020, com um baita destaque para a goleira Tapia, que foi a carraça que pegou 2 pênaltis alvinegros e eliminou as brabas da Libertadores do ano passado. Mas dessa vez deu Corinthians, jogo tenso, jogo pegado, mas a Adriana e a Gabi Portillo foram lá, marcaram, fizeram 2-0 e a taça foi pro Corinthians. E aí veio o último ato corintiano, a final paulista, e aí foi disputado em 2 jogos contra o São Paulo, e a gente já sabe, a rivalidade, aquele clima tenso, e o São Paulo com a base que tem, meninas super jovens, super talentosas, que se somam ao absurdo que ia ter Glaucia, que ia ter Duda, e outros nomes das soberanas, e a gente sabia que ia ter uma baita decisão, e realmente foi isso. E foi decidida nos últimos minutos, foi emoção até o último lance, o que eu não sei se foi bom pros torcedores, mas pra gente, fãs da modalidade, foi incrível de assistir. Começando pelo jogo 1, lá no Morumbi, que as soberanas fizeram 1-0 com um gol da Micaele e foram em vantagem para a segunda parte da decisão. E foi justamente no jogo 2 que as coisas pegaram fogo. Isso porque o Corinthians, que estava jogando em casa com a torcida a seu favor, precisava de ganhar com pelo menos 2 gols de vantagem e o São Paulo não ia facilitar a situação. Então o jogo começou daquele jeito, a pressão estava toda no Corinthians e como gigante nunca se esconde, lá foi ela, Gabi Zanotti, e meteu logo 2 golaços. Com 24 e 33 minutos de jogo, ou seja, dentro de 10 minutos ela resolveu a parada e a pressão saiu das brabas e foi inteira para as soberanas. Mas aí você acha que elas iam deixar barato? Óbvio que não. E aí 47 do primeiro tempo, lá foi a Cris e empatou o placar no agregado. Então tava 2-2 no resultado e aí, meu amigo, apitou a Edna Alves Batista, só tinham mais 45 minutos para decidir e quem fizesse levava. E realmente, o segundo tempo do jogo foi pegadíssimo, foi muito disputado. O relógio ia rodando e nada acontecia, ninguém conseguia marcar. O cansaço foi batendo, o ritmo do jogo foi mudando. E aí, quando a gente já tinha a sensação que tudo ia ser decidido nos pênaltis, veio a última bola do jogo, 45 do segundo tempo. E lá foi a Adriana e marcou o terceiro gol do Corinthians, o gol do título, o gol da tríplice coroa do futebol feminino em 2021. E aí, só para colocar a cereja no bolo, foram quase 31 mil torcedores presentes na decisão, o maior número já visto em uma partida entre clubes de futebol feminino aqui no Brasil. Então, para encerrar esse assunto da melhor maneira possível, foi um ano gigantesco do futebol feminino aqui dentro do Brasil. Porém, no futebol feminino não só de notícias boas se vive, e esse ano a gente teve momentos negativos, momentos de perda, e um desses momentos foi o encerramento das atividades do Avaí Kinderman. Foram 13 anos de um projeto incrível que só somou no futebol feminino, multicampeão, foram 12 títulos estaduais, 2 vices do brasileiro, uma Copa do Brasil e 2 participações na Libertadores. Infelizmente, desde a morte do Salésio Kinderman, que era o grande responsável pelo projeto, a família Kinderman não conseguiu dar sequência no clube, que já vinha sofrendo com muitos problemas financeiros. O Kinderman foi uma parte gigantesca do futebol feminino nacional e ele chega ao fim com a 5ª colocação da Libertadores, ficando na semi do Brasileirão. E nomes de muito peso da modalidade, como a Gabi Zanotti, a Julia Bianchi, a Gabi Portillo, a Andressinha, tiveram seus inícios lá no Kinderman. Isso sem contar a Bárbara e várias outras atletas que também foram figurinhas carimbadas na nossa seleção brasileira.
O clube chega ao fim tendo resolvido todas as suas pendências financeiras, com a maioria das atletas já em processo de contratação com outras equipes, e a família deixa claro que não quer que o sobrenome Kinderman continue sendo utilizado no meio, e coloca assim um ponto final nessa baita história que foi construída. Mudando um pouquinho a pauta, vamos falar de seleção brasileira de futebol feminino, que realmente nesse ano foram dias de luta e dias de glória. Como a gente já esperava, a gente teve a última participação da Formiga em uma edição dos Jogos Olímpicos, e os tombos começaram logo ali no comecinho com a não convocação da Cristiane. Ela tá jogando fino do futebol? Tá acima de outras atletas? Não sou eu quem vou falar isso, mas é um fato que a gente esperava ver uma última aparição do nosso trio de ouro em uma competição oficial. E aí não bastasse a ausência da Cristiane, a gente ainda sofreu muito com aquela eliminação duríssima nos pênaltis contra o Canadá, que viria a conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos mais tarde. E além disso, a gente ainda teve a despedida da Formiga da seleção brasileira, que foi um evento que o que não falta para eles são críticas em relação à organização, à divulgação, ao planejamento e à forma com a qual aconteceu. Um jogo tarde da noite, com ingressos caros, uma divulgação tardia, pouquíssimos minutos de Formiga em campo, sem Marta e sem Cristiane. Enfim, não foi nem de longe o evento que a nossa eterna camisa 8 merecia. Porém, não foi apenas de momentos negativos que viveu a nossa seleção esse ano. Isso porque a gente pôde ver mais do que nunca a tão falada renovação do elenco. Especialmente agora no final do ano, depois das Olimpíadas de Tóquio. Foram 3 datas FIFAs, uma com 2 amistosos contra a Argentina, outra com 2 amistosos contra a Austrália e uma última com 3 amistosos contra a Índia, Venezuela e Chile no Torneio Internacional de Manaus. E nesse meio tempo, quem mais brilhou foram as meninas que estão chegando da base, ali na faixa dos 20, 23 anos. Então a gente pôde ver nomes como a Caroline, Angelina, Bruninha, Ana Vitória e Borges, até a própria Gil Queiroz, começando a ter uma rodagem um pouco maior e mostrar o que elas podem entregar para a nossa seleção nesse futuro próximo. E a expectativa realmente vem muito alta para essa nova geração. E encerrando o ano do futebol brasileiro, a gente teve ela, a Brasil Ladies Cup, que foi a semana do futebol feminino aqui no Brasil e que, no geral, foi um excelente evento. Temos críticas? Temos muitas críticas. Críticas de organização? Sim. Críticas de planejamento? Sim. No geral, a Brasil Ladies Cup cumpriu o que prometia e foi uma excelente vitrine para a meninada da base. A gente teve muito destaque das meninas que estão agora nessa transição da base pro profissional, e eu posso citar aí Laura Valverde, Gi Fernandes, Sassá, Ana Luísa, Camila Rodrigues, das Sereias da Vila, teve a Giovaninha, a Marcele das Soberanas, teve a Lara Esponda, que era a goleira do River Plate, todas meninas muito novas que estão chegando agora pelo elenco profissional. E foram meninas que mandaram muito bem no torneio, que ganharam uma pequena rodagem ali enquanto atleta profissional, e a gente, enquanto fã da modalidade, teve a oportunidade de ver elas atuando e ficar com o radar um pouco mais atento para esse futuro delas. E a gente ainda foi abrilhantado com a final gigantesca entre Santos e São Paulo, um 3-2 sofrido do começo ao fim, com muita disputa. Então, a minha principal queixa realmente fica em relação ao desgaste das atletas. A gente teve a Brena saindo de maca no último jogo, a Gláucia lesionando ainda na fase de grupos, tendo que passar agora por cirurgia. Isso porque se trata de uma competição que vem depois de uma temporada muito longa e que acabou emendando 2 anos em um só. Então, foi muito desgastante das atletas, mas falando do torneio em si, foi um baita evento, uma iniciativa muito bacana e que a gente fica agora no aguardo das próximas edições. E ó, pra gente poder fechar o programa de hoje, foi divulgado no dia 22 de novembro o calendário da CBF para as competições de futebol feminino de 2022. E aí as novidades ficam com a introdução da Supercopa do Brasil e também da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, que se unem aí a Série A1 e a Série A2 e fazem com que o nosso calendário tenha 4 competições nacionais voltadas para a categoria principal ao longo do ano. E aí as datas ficam desse jeito. A gente tem a temporada começando com a Supercopa do Brasil, que rola dos dias 6 a 13 de fevereiro. Na sequência, a gente tem o Brasileirão A1, que vai rolar entre 6 de março e 25 de setembro. O Brasileirão A2, que vai rolar de 21 de maio a 17 de setembro, e o Brasileirão A3, que também começa em 21 de maio, mas vai chegar ao fim no dia 27 de agosto. Além disso, a gente também tem as competições de base, que vão começar com o Brasileirão Sub-17 no dia 13 de abril e vai terminar no dia 30 do mesmo mês. Na sequência, a gente tem o Brasileirão Sub-20, que começa no dia 3 de maio e vai até o dia 2 de julho, e termina com o Torneio de Desenvolvimento de Futebol Sub-16 e Sub-14, que vai acontecer entre os dias 3 e 11 de dezembro.
Além disso, a gente também tem as atualizações da Conmebol, que divulgou as datas da Copa América, que vai rolar entre os dias 8 e 30 de julho, e divulgou também as datas da Libertadores, que vai acontecer entre os dias 13 e 28 de outubro. Inclusive, a gente já tem o Palmeiras e o Corinthians garantidos na competição, e para fechar a gente tem ainda a Liga de Desenvolvimento da Conmebol, que vai rolar entre os dias 3 e 11 de dezembro. Então fica de olho, vai ter muita coisa rolando e vai ter muito futebol para ser jogado em 2022. E assim, eu vou encerrando o último Elas em Campo de 2021, ano que o projeto saiu do papel, e é apenas o primeiro de muita coisa que ainda vem por aí. Como sempre, eu vou aproveitar o momento para lembrar que a gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram como Portal ENM, então segue a gente para poder ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo esportivo. Além de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar esse vídeo para a gente poder difundir a palavra do futebol feminino por todo esse mundão. Como eu sempre gosto de lembrar, o futebol feminino existe, ele resiste, ele vai se fortalecer e conquistar o seu espaço cada dia mais. E eu vou ficando por aqui, agradeço enormemente a você que me acompanhou ao longo dessa temporada e a gente se vê no ano que vem. Valeu!